Neste vídeo falaremos sobre dor na coluna e dor em coluna. Você sabe a diferença? Então bora lá que eu vou te explicar. Meu nome é Thalita Ramasa, sou fisioterapeuta especialista em manipulação miofascial e terapeuta do corpo em atletas. E quero te dar as boas-vindas no meu canal. Nem toda dor em coluna é uma dor na coluna. Por que isso, Thalita? Porque muitas vezes nós sentimos dor na região, em alguma parte da nossa coluna vertebral, e a causa dessa dor não necessariamente está na coluna, e sim ela está em sua coluna lombar. Por exemplo, quando nós temos alguns pontos gatilhos ativados na região glútea, por exemplo, que é o mais comum que a gente sabe, né? A gente conhece. Então, se eu tenho um ponto gatilho ativado em glúteo médio, mínimo ou até máximo, eu vou ter uma referência de dor na região da coluna. Mas não existe uma alteração em si nas minhas vértebras lombares, por exemplo, e sim uma alteração da musculatura glútea. Vou compartilhar aqui com vocês um caso de um paciente meu que veio com uma indicação de fisioterapia para dor na coluna lombar. Então, um diagnóstico de uma lombociatalgia e uma síndrome do piriforme. Na primeira sessão, conversando com este paciente, eu notei realmente que ele tem uma retificação da lombar, então as vértebras lombares dele não apresentam aquela lordose, aquela curvatura normal. E aí, consequentemente, ele tem também uma fraqueza de glúteo máximo, uma hiperativação do piriforme, uma fraqueza de glúteo médio e, para vocês que entendem, né, dessa anatomia, então, se ele tem uma retificação lombar, já sabem que o quadril dele, a pelve dele, está desfavorável para algumas musculaturas trabalharem. Então esse paciente, ele sentia muita dor ao jogar futebol. E ele veio então com essa queixa e nós começamos a manipular a fáscia, a sentir exatamente de onde vinha aquela dor, que irradiava para posterior de coxa, para panturrilha. E aí vinha-se a questão, mas será que então ele tem uma compressão na lombar, que está pegando o nervo ciático, e aí a hora que passa pelo piriforme, o piriforme também pressiona? Então esse paciente, ele retornou ao médico após o resultado do exame, né? Então nós havíamos feito apenas 5 sessões de fisioterapia, de manipulação de fáscias, com auriculopuntura, as minhas sessões que vocês já estão acostumados. E aí ele voltou ao médico com o resultado do exame também. Melhora da dor. Ele voltou a treinar. Ainda não está jogando futebol, mas ele já voltou para a musculação. Ele já consegue fazer alguns exercícios de cardio na academia. Já está conseguindo quase correr. Por quê? Porque nós percebemos que, embora ele tivesse essa retificação na lombar, com essa alteração de posicionamento, isso já era, vamos dizer, dele, né? Mas claro que nós vamos mudar isso, porque nós sabemos o que significa, de acordo com a linguagem do corpo, um paciente que tem a retificação na lombar. E nós precisamos mudar o comportamento dele. Então, conforme eu fui mudando esse comportamento dele, fui devolvendo o movimento para a face e ganhando mobilidade nessas vértebras e no quadril. Mas a dor dele não era na lombar, a dor dele era em lombar, por uma realmente hiperativação de piriforme e encurtamento de isquiotibiais. Então conseguem perceber que, embora este paciente tivesse uma dor em lombar, a causa da dor dele não estava na lombar. Existiam alterações, mas não eram elas que causavam a sua dor em lombar, e sim alterações em outra região, em outra parte do corpo. Mas vamos seguindo a linha de raciocínio. Lembra que eu falei que quando eu perguntei dessa retificação da lombar, era antigo, sempre tive, nasci com essa retificação.
Então nós podemos entender que essa retificação na lombar foi causando certas alterações no campo físico dele. Então a fáscia no seu jogo de ajuste foi trazendo funcionalidade, se adaptando às demandas dele e chegou a um ponto em que as outras estruturas não aguentaram mais e disseram, opa, peraí, vamos parar porque eu não tô mais sabendo aqui, ó, tô trabalhando demais, eu não sei o que tá acontecendo. Mandou uma informação de dor na região da lombar e aí ele parou. Ele foi olhar, foi ao médico. Então nós precisamos olhar o paciente como um todo, entender toda a história dele. Então o nosso papel é entender o que esse paciente traz pra gente. Então ele tem sim uma dor em lombar que eu preciso olhar para ela e eu preciso olhar de onde vem essa dor na lombar. Então esse paciente com uma retificação na lombar, uma alteração de quadril, encurtamento de isquiotibiais, superativação de piriforme, eu preciso trabalhar tudo. Até na última sessão nós trabalhamos mobilidade articular de fíbula, para tirar essa sensibilização também da panturrilha. Então, entendam que é todo um trabalho, exercícios de mobilidade, trabalho de fáscias, de manipular o sistema facial, trazer essa conversa direta ou indireta sobre linguagem do corpo para ele também mudar o padrão de comportamento dele, porque todas essas alterações vieram da sua inflexibilidade em se dobrar ao outro. Quem assistiu meu vídeo de coluna lombar sabe do que eu estou falando. E se você não assistiu e quer saber mais, nós vamos falar sempre um pouquinho mais em vários projetos que agora estou desenvolvendo, de aulas, sobre educação ao paciente com a Juliane Uehara, lá na outra rede social. Então fiquem ligadinhos aqui e lá para vocês entenderem um pouco mais essa parte emocional do meu paciente e nossa parte emocional que interfere no nosso campo físico. E aí, gostou desse vídeo? Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido a diferença de uma dor em coluna e uma dor na coluna. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ficar sabendo e se inscreva no meu canal, que semana que vem tem vídeo novo para você.